Olá, muito boa noite. Que alegria é poder estar aqui convosco novamente no Unidos pela Palavra. E esta noite nós iremos começar a louvar o nome de Deus através do hino número 116. Maravilhosa Graça. Maravilhosa graça, maior que o meu pecar. Como poder cantá-la? Como hei de começar? Trouxe-me alívio à alma e vivo em toda calma pela maravilhosa graça de Jesus. Graça com maravilhosa graça, como o firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, tão sublime e doce para mim. É maior que todos meus pecados, mais profunda que o imenso mar. A Cristo vamos, pois, louvores dar a Deus honrar. Maravilhosa graça, traz vida perenal, por Cristo perdoado, boa missão real. Sei que hoje sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça com maravilhosa graça, como o firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, tão sublime e doce para mim. É maior que todos meus pecados, mais profunda que o imenso mar. A Cristo vamos, pois, louvores dar a Deus honrar. Maravilhosa graça, quão ricas bênçãos traz. Por ela Deus salvou-me, deu-me perdão e paz. Salvo-se em verdade, por toda a eternidade, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça com maravilhosa graça, como o firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, tão sublime e doce para mim. É maior que todos meus pecados, mais profunda que o imenso mar. A Cristo vamos, pois, louvores dar a Deus honrar. Que maravilhosa é a graça de Deus e quão importante é para nós. E hoje nós vamos falar deste tema da graça, mas antes de iniciarmos o estudo da palavra de Deus, vamos começar com uma oração a pedir a presença do Espírito Santo para que Ele nos ilumine, neste estudo. Papá que estás no céu, Senhor, neste momento eu quero te agradecer e louvar por podermos estar aqui reunidos uma vez mais para abrir a tua palavra, para aprender mais sobre ti, Senhor. E de uma maneira especial, pedir que tu possas derramar o teu Santo Espírito, não só sobre mim, que estarei aqui a falar, Senhor,
mas acima de tudo por cada uma das pessoas que me está a ouvir, para que realmente a mensagem que tu tens para nós esta noite possa entrar no nosso coração e possamos fazer dela algo impactante praticamente na nossa vida, Senhor. É aquilo que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. A graça é um tema central na palavra de Deus. E sabem que há uma forma muito fácil de entender aquilo que é graça. Hoje, diria que a maioria, a grande maioria das famílias na nossa sociedade, de uma forma ou de outra, é obrigada, por exemplo, a fazer empréstimos. Seja porque precisamos de comprar um carro, ou talvez uma casa, ou até para abrirmos um negócio, para investirmos. A verdade é que existem muitas situações em que as famílias e as pessoas são obrigadas a endividar-se. E normalmente em muitas situações destas não são dívidas pequenas, são dívidas significativas e infelizmente sabemos que existem situações de pessoas que acabam por não conseguir pagar estas dívidas ou ter muitas dificuldades e até acaba por afetar de grande maneira a vida destas famílias e a criar ou não, dependendo das situações, mas muitas vezes cria problemas graves financeiros também. E agora vamos imaginar uma pessoa que tem esta dívida, uma família, então o que é que a pessoa vai fazer? Vai trabalhar o máximo possível para tentar apagar esta dívida, vai se calhar cortar na despesa, porque começa a sentir que as dívidas começam a ser demasiado pesadas e precisa de cortar noutras despesas para poder suportar. Se calhar pode pedir ajuda a alguém, faz promessas, tenta negociar, eh, tanta coisa que se pode fazer, mas há situações, e vamos imaginar que estamos numa dessas, em que isso não é suficiente. E vamos imaginar que estamos nesta situação, mas que um dia nós recebemos uma carta do banco lá em casa, abrimos, se calhar até com medo, nervosos, porque o que é que aí vem? Mas há uma mensagem surpreendente na carta. É que diz a sua dívida foi paga. E a pessoa fica confusa. Como assim? Por quem? Eu não fiz nenhum pagamento, não fui eu. Quem terá sido? Será que fui alguma daquelas pessoas que eu pedi ajuda? Não percebo. E a resposta, na verdade, é claramente alguém teve que pagar a nossa dívida. E sem saber quem foi, a pessoa não aparece, não diz que foi ela. No fundo, ficamos com uma dívida paga, sem perceber o porquê, sem perceber quem foi, talvez, e sem ter que compensar a pessoa por isso. No fundo, esta é uma pequena imagem daquilo que é a graça. A graça é Deus olhar para nós, Deus compreender a condição que nós tínhamos, estávamos perdidos e que não havia nada que nós pudéssemos fazer para pagar a nossa dívida, que nós estávamos condenados à morte, e Deus, nesse momento, por uma questão de amor, Ele diz: Eu vou pagar, eu vou resgatar, eu vou salvar. A graça não é Deus a ignorar o pecado, a dizer que o pecado não tem peso ou não tem consequências. Não. A graça é Deus a assumir as consequências do pecado por cada um de nós, por cada um de nós. E sabem que a graça, na verdade, ao contrário daquilo que nós estamos habituados a viver neste mundo, ela não é conquistada por nós. É complicado porque desde a nascença que nós estamos habituados e aprendemos que, na verdade, para nós recebermos algo bom para nós, algo positivo na nossa vida, nós temos que fazer algo por ela. Se nós queremos um carro, nós temos que trabalhar para ter dinheiro para comprar. Se nós queremos ter um bom trabalho, eu tenho que me esforçar, tenho que estudar, tenho que fazer estudos, tenho que fazer uma carreira universitária para poder chegar e ter esse trabalho.
Se eu quero até ter amigos, eu preciso também de ser amigo para essas pessoas. Mas a graça não é assim. A salvação que Deus nos dá não é assim. Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, não podia ser mais claro, porque diz: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É extremamente importante nós reconhecermos que a nossa situação é desesperante. Sem Deus, nós estamos perdidos. E a verdade é que aquilo que este texto diz é extremamente importante, é que não há nada que eu possa fazer que vá fazer com que eu receba a graça. A única coisa é nós recebermos, é nós aceitarmos. Não há obra que eu faça que me vá salvar. Por isso nem vale a pena eu pensar que me vou gloriar, porque vou dizer eu consegui alguma coisa, porque aquilo que este texto nos diz é que não há nada que eu faça que vá fazer com que eu alcance a salvação. Ela é graça. Paulo deixa claro, a salvação não é uma medalha que recebemos porque completamos algo, porque alcançamos por bom comportamento. A verdade é que a salvação é um dom de Deus. A graça não é um salário, não é um prémio por algo que nós conseguimos fazer. É uma dádiva de Deus. Em Tito, no capítulo 3, no versículo 5, vai dizer: Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou para a lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Deus não nos salva porque encontrou em nós algum mérito. Deus nos salva porque encontrou em nós uma necessidade profunda e respondeu com misericórdia. Porque quando Deus olhou para nós, encheu-se de compaixão. Agora que nós já compreendemos que a graça é um dom de Deus, que é uma dádiva de Deus, não é uma graça barata, atenção, porque para Deus poder nos salvar, Cristo teve que morrer na cruz. Na verdade, a graça é muito cara, mas não é cara para nós. Quem nos oferece pagou o preço da salvação. Além disso, nós podemos aprender que a graça, ela encontra-nos como nós estamos e Deus vai nos aceitar como estamos. Um dos exemplos claro disso é a parábola do bom samaritano, não, desculpem, a parábola do filho pródigo. Nesta parábola, o pai que está à espera do seu filho, que o seu filho foi para longe, quando vê o seu filho a vir sujo, pobre, com roupas rasgadas, a cheirar mal, o pai vai e corre para ele e abraça-o tal como ele está. Mas a verdade é que quando este filho encontra o seu pai, depois de receber o amor de Deus, o amor do pai, depois de ser aceito pelo pai tal como está, o que é que o pai faz? O pai vai dizer que ele precisa de ir tomar banho, ele precisa ter umas novas vestes, o pai chama os seus servos para que possam ajudar o seu filho neste processo. Romanos 6, no capítulo 1 e 2, abre-nos os olhos em relação a este assunto, em relação à graça, o facto de que a graça, na verdade, nos transforma. Diz: Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? Por outras palavras, nós que aceitamos a Jesus como nosso Salvador, vamos continuar a pecar porque sabemos que Deus nos vai perdoar? E o próprio Paulo responde com uma frase categórica. Vai dizer: de modo nenhum. De modo nenhum. De forma categórica, Paulo deixa aqui claro que não é isso que acontece. E diz: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Quando nós aceitamos a Cristo na nossa vida, nós deixamos de ter o pecado como nosso Senhor. Não quer dizer que vamos ter uma vida impecável, que não vamos pecar mais a partir do momento que aceitamos a Cristo. Não. Nós temos uma natureza pecaminosa que nos leva a pecar.
que na verdade é uma luta que nós vamos ter para o resto da vida. E o próprio Paulo também fala dela, identifica essa luta na sua vida. Mas nós deixamos de estar controlados por ele no sentido em que, quando nós não conhecemos a Jesus, o pecado governa totalmente a nossa vida e nós seguimos os prazeres da carne, seguimos a natureza pecaminosa, seguimos o nosso coração, que é enganoso segundo a Bíblia, e nós não temos preocupação, deixamos-nos ir simplesmente. Quando nós aceitamos a Cristo na nossa vida, nós recebemos a salvação da graça, mas depois de recebermos, esta experiência, esta dádiva que Deus nos dá, vai tocar em nós de tal maneira que nós vamos querer deixar que o pecado nos controle. E nós vamos caminhar e vamos lutar para que realmente, passo a passo, numa experiência de relacionamento com Deus, a nossa vida seja transformada. E mesmo esta obra de transformação não somos nós que a alcançamos, é o Espírito Santo que a faz na nossa vida. Mas a graça aceita-nos, Deus aceita-nos como nós estamos, mas depois trabalha para moldar o nosso caráter. Nós não vamos ficar como estamos. O filho pródigo não ficou sujo toda a sua vida, não. Ele teve roupas novas, ele voltou a ter o anel no dedo que o pai lhe ofereceu, e ele voltou a ser aquele filho que era antes de ter ido embora de casa. E aquilo que Deus quer fazer connosco é exatamente isso, por meio da graça. Primeiro quer nos salvar e depois quer nos transformar. Podíamos falar muito sobre a graça, mas gostaria apenas de terminar com 2 textos bíblicos. O primeiro deles é em Efésios 4:32, que diz: "Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo." Então, além de que a graça nos transforma, a graça nos salva e nos transforma, uma das áreas mais importantes que a graça nos vai transformar é no relacionamento para com os outros. Depois de nós recebermos o perdão de Deus, depois de nós compreendermos aquilo que Deus faz por nós por amor, deveria ser impossível continuarmos a lidar com as pessoas da mesma forma. Deus chama-nos a ser benignos, misericordiosos, a perdoar-nos uns aos outros. Deus quer transformar os nossos relacionamentos com os nossos irmãos da igreja, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, com o nosso cônjuge. Tudo isso porque a graça de Deus nos toca. E o segundo texto para terminar esta meditação desta noite está em 2 de Coríntios, capítulo 5, 14 e 15. E fala-nos sobre o facto de que a graça leva-nos a viver para Deus. Diz: "Porque o amor de Cristo nos constrange, nos toca, nos chama, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou." Quando nós experimentamos a graça, nós deixaremos de viver para nós. Quando nós temos uma experiência arrebatadora com Jesus, nós deixaremos de olhar para nós, para os nossos sonhos, para os nossos desejos. Nós vamos querer deixar as nossas paixões. E nós vamos querer dizer: "Olha, Senhor, não quero viver mais eu, mas eu quero viver por Ti. Eu quero ter os Teus sonhos. Eu quero ter as Tuas prioridades. Eu quero ter o Teu desejo na minha vida." Isso é o verdadeiro cristianismo. É eu decidir viver por Cristo. É eu ser salvo pela graça. É eu aceitar a Cristo na minha vida. É eu iniciar um relacionamento de proximidade com Ele. E a partir daí, começar esta caminhada maravilhosa de transformação
de transformação de caráter, de transformação de sonhos, de objetivos, de planos, para que um dia estejamos na pátria celestial juntamente com Ele. Que diremos, pois? Utilizando esta frase de Paulo, que diremos, pois? Vamos continuar com a nossa vida como está? Ou vamos aceitar a Cristo na nossa vida, aceitando este dom da salvação e aceitando a possibilidade de ser transformados por Cristo? Tudo isto mediante a graça. Que Deus os abençoe muito. Mas para terminarmos esta noite, eu gostaria de que nós pudéssemos cantar mais um hino que fala sobre a graça, que fala sobre a salvação, que fala sobre este amor e esta coisa que Deus nos dá, esta dádiva que Deus nos dá, que é o hino número 117, Infinita Graça. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa minha transgressão. Eu sei o teu amor infinito, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Vamos terminar com uma oração? Papá que estás no céu, Senhor, neste momento nós vimos à tua presença para te louvar e agradecer a oportunidade que tu nos dás de receber esta dádiva, este dom que vem de ti, que é o dom da salvação. Senhor, neste momento suplicar que tu possas derramar o teu Santo Espírito sobre nós, Senhor, e que nós possamos ser incomodados por ele, de forma a que se ainda não te aceitamos, se ainda não recebemos esta dádiva que tu nos queres dar, que realmente o Espírito Santo nos leve a tomar esta decisão de receber esta bênção que nós podemos receber de Ti, para que realmente cada vez mais nos aproximemos de Ti, para que cada vez mais nós possamos viver também por Ti, Senhor. Paizinho, que Tu possas abençoar cada uma das pessoas que está neste momento a ouvir-me e que realmente eles possam sentir o Teu chamado, que eles possam sentir o Teu amor e que cada um de nós se possa comprometer cada vez mais contigo. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, gostaria de deixar um último convite. Que quem sabe na próxima quarta-feira ou até este sábado, tu te possas juntar a nós
e possas estar connosco aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia em Coimbra. Que Deus te abençoe muito e até lá.